Tu nasceu em São Paulo, Nasci em São Paulo, capital. sim. Eu morava no... Onde é que tu morava aqui? Na Vila Maria, Vila Medeiros, né? Tá. Que é um subbairro ali da Vila Maria. E aí, aos 13 anos, que tu vai morar na rua, né? O que aconteceu pra isso rolar? Então, eu perdi minha mãe, né? Eu já não tinha... Eu não tinha conhecido meu pai. E eu tinha o meu avô. Então, o meu avô era o meu pai. Eu morava com o meu avô e com a minha tia. Então, nesse inteirinho aí, eu passei... Na verdade, assim, nesse tempo todo de 13 anos aí, eu morei coisa de 2 anos com a minha mãe. E nesse último ano que eu morei com a minha mãe veio ficar muito doente. Minha mãe tinha 30 anos de idade e acabou pegando algum tipo de doença que até hoje é um mistério de verdade. Ela foi velada com caixão lacrado e a gente até hoje não sabe, causa da morte desconhecida. Mas nenhuma hipótese, nenhuma teoria, nada. Cara, Que loucura. nada, só ficou com muita dor de cabeça, problemas e tal, e faleceu. E aí o que acontece? Quando eu me vi daquela forma, você imagina só, o meu avô morreu no dia 10 de janeiro de 1993. E a minha mãe no dia 20 de fevereiro de 1993. 20 dias depois, exatamente 20 dias. A tua figura paterna e a materna. Exatamente. Uhum. Então, naquele momento, eu me vi sem ninguém. E eu morava num quartinho desse meu avô. Tinha a casa do fundo, que era da minha tia, a casa da frente, que era do meu tio, e tinha essa casa, esse quartinho, que era do meu avô, que ele tinha as bagunças dele. Só que assim, eu tinha problemas com a minha tia, né? Então, ela batia muito. Cara, eu tinha que trabalhar, eu trabalhava pra caramba, eu já trabalhava desde os 7 anos de idade. E eu trabalhava, eu andava, pra você ter uma ideia, uma distância de mais ou menos uns 14, 15 quilômetros pra ir, 14, 15 quilômetros pra voltar de uma borracharia que eu trabalhava, que era do meu tio, ganhava R$ 10 por semana. Uhum. E eu queria, a única coisa que eu queria na época era o registro. E meu tio sempre falava isso e tal, não vai, não registra, não existe isso e tal. Eu sei registro, que registro? Registro em carteira. Ah, tá, Porque, a cara, carteira de trabalho. Tá, eu saquei. tinha 13 anos de idade, nem sabia Aham, o que era isso, mas queria. aham. E aí eu tirei minha carteira profissional e eu cheguei pro meu tio, entreguei a carteira pra ele e ele falou que não ia me registrar. E eu tava sofrendo muito na época com dores na coluna, muito forte. Inclusive eu sou operado da coluna e por conta desses trabalhos que eu fazia. E ele falou: "Não, se você quiser, vai embora". E aí eu falei: "Tá bom, vou embora". Quando eu cheguei na minha casa, na casa que eu morava, meu, parecia um inferno, sabe? Uma coisa assim, muito difícil. Minha tia brigando, meu tio brigando, porque eu tinha saído, que eu ia virar vagabundo, que eu não sei o que eu não sei o que lá, e um monte de coisa. E eu passei alguns dias. Cara, eu apanhava noite e dia. Sem brincadeira, cara. E eu decidi ir embora, decidi ir pra rua, cara. E nessa, eu falei, vou embora. Vou ficar sofrendo aqui, eu sofro na rua. Uhum. Então eu fui pra rua. Fui morar na rua, fiquei até mais ou menos uns 14 para 15 anos. Só que eu aprendi muita coisa, né? Então, a rua, o que acontece? Ela te traz um sofrimento. Por conta de que você não tem onde dormir, você não tem o que comer, você não tem o que vestir. E eu fui pra rua assim, eu fui pra rua com uma calça de moletom, um shorts e duas camisetas, um chinelo de cada cor e fui embora. Mas como é que é o primeiro dia, assim? Eu decidi que eu vou sair dessa casa e eu prefiro morar na rua. Como é que é a primeira noite? Cara, é assim, a primeira noite eu passei perto de casa, né? Porque eu não sabia exatamente o que era aquilo, né? Não tinha uma ideia. Porque você vê na televisão as coisas ali, as crianças e tal, e você não sabe exatamente o que é. Mas quando eu decidi mesmo, eu falei assim, não, eu não quero mais, eu vou pra longe. E eu fui pro centro de São Paulo. E no centro de São Paulo foi onde, assim, você tem a convivência com pessoas, né? Então, você vê ali que é um sofrimento, cara, é um negócio terrível. Mas você não morre de fome, você não morre de frio, você não morre de nada. Hum. Mas é um sofrimento. E você aprende muita coisa, né? Então, você aprende a vender coisas, você aprende a trabalhar com coisas. Existe a parte dos caras que te aliciam pra você Fazer coisa errada? não para fazer coisa errada, para vender. Então você vendia, Ah, tá. apanhava, recebia o dinheiro de volta e não ganhava dinheiro. Então era Ah, como tipo uma assim? coisa. Os caras que eram os adultos, no caso, Aham. eles te batem para poder ficar com o dinheiro que na verdade é nosso, entendeu? Ah, mas... Ah, Então você eles... pede, Aham. compra coisas, vende e você devolve o dinheiro pros caras. Ah, Você eles... só fica com o dinheiro que é para comprar de novo, entendeu? Aham. O que era que tu vendia? Ah, vende bala, vende doce, vende flor, vende tudo que você imaginar, eu vendi. Mas, tipo, eles eram os fornecedores dessa Não, matéria? não. Você já viu criança pedindo na rua? Aham. Geralmente as crianças que pedem, pedem para alguém.
Geralmente, tá? Não é, não Regra. é regra. Uhum. Mas eles pedem pra alguém. Quando você pega aquele dinheiro, que dá lá, sei lá, um saco de bala. Você vai lá, compra um saco de bala. O saco de bala dá muito mais dinheiro do que você só pedir. Uhum. Porque vira um apelo, você tá vendendo, entendeu? E quando você vende aquilo, você ganha mais dinheiro do que pedindo. E aí, aquele dinheiro excedente, geralmente os caras te pegam a grana de você. Puta, sacanagem. Ah, E se tu não desse o dinheiro, eles te batiam? aí é a lei da rua, né? Caralho. Mas É a lei da rua. aí tu decidiu pro centro de São Paulo e aí tu chega lá. Como é que é essa primeira interação? Tu conversa com quem? Se Então, aproxima de quem? não tem conversa com quem, cara. Você dorme num lugar, e aí vem um, vem outro, vai indo, e aí da onde você veio e tal, e vai indo, cara. E você vai se enturmando ali, começa a andar em grupo, começa a andar com 2, 3 meninos, começa a pedir. Aí os que já estão na rua há mais tempo já te ensina como que faz pra pedir uma comida no restaurante e tal. Mas é assim, já teve dia de eu revirar lixo na rua e ter que comer o que tem. Uhum. Tinha no Anhangabaú, tinha um senhor muito legal num barzinho que tem Rua Santa Amaro. Acho que o barzinho tá lá até hoje. E ele deixava a gente tomar banho, ele deixava a gente lavar as roupas e tal. Não tinha muita roupa, mas deixava a gente lavar a roupa, deixava a gente usar o banheiro. Então tinha algumas pessoas que são boas, cara. Tu teve bastante contato assim com o lado bom da humanidade estando nesse lugar de caos, assim. Tu percebeu que a humanidade tem coisas muito Solidária, né? legais, muito boas, assim. Então, existem muitas pessoas que fazem, mas existem muitas pessoas que entendem que todo mundo que tá na rua é drogado. É. Todo mundo que tá na rua é bêbado, todo mundo é drogado. Mas todo mundo tem uma história. Então, eu nunca usei droga. E eu nunca bebi. Então, são coisas que... mas você é discriminado pelo contexto geral. Então, não tem essa. Uhum. Entendeu? Então, esse tipo de coisa... Só que tem muitas pessoas que não. Que olham você que, assim... Uns te olham torto. Outros te olham com dó. E outros querem fazer alguma coisa, entendeu? Uhum. Então, é bem... Cara, é bem classificado isso. Tem até uma Fala. história legal pra caramba que na Rua Boa Vista com a Ladeira Porto Geral. Tinha um prédio que tinha o Sindicato dos Padeiros e Confeiteiros. E eu tava passando lá, eu li padaria e confeitaria. Falei, meu, quero isso daí. E aí eu fui atrás, aí fui entrar no prédio, cara, claro, o cara não ia deixar eu entrar de chinelo, zoado, o cara não ia deixar eu entrar. Só que eu esperei um cara chegar, perguntei quem era, esperei o cara chegar e fui no andar dele. Cheguei no andar dele e falei assim, meu, eu quero ser esse negócio aí de padeiro e confeiteiro. Aí o cara olhou pra mim e falou assim, como assim? Aí eu falei, eu quero ser padeiro e confeiteiro. Aí o cara falou assim, tá, mas você mora onde? Eu falei, moro aqui na rua. Aí ele falou, mas como assim? Como você quer isso? Ele falou, cara, fala o seguinte, eu vou te levar até o lugar. E me levou no Senai da Barra Funda, que é onde tem o curso de padaria e confeitaria. E por incrível que pareça, cara, eu tinha um perfil que eles queriam na época. Que era um perfil de que demoraria um período. E eu tinha um perfil que morava na rua, não tinha ninguém. E eles queriam pessoas para trabalhar em navio, que ainda estava sendo construído. Ah. Então tem toda essa logística aí. E eu não consegui fazer porque eu não tinha como comer. E isso que dói, sabe? Porque eu tive a oportunidade, mas eu não tive como fazer porque eu não tinha que comer. E eles não davam comida, Aham. Tu não pode fazer o entendeu? curso. E eu não pude fazer o Aham. curso. E eu perdi não foi por uma vez, eu perdi por 2 vezes. Então, esse tipo de coisa que às vezes a pessoa que tá nessa situação é que perde algumas oportunidades.